parceiros da comunicação que terem vindo neste domingo às 11 horas para o comunicado de conferência da Associação Médica de Moçambique. A Associação Médica de Moçambique vem, através desta, clarificar aos médicos e aos moçambicanos sobre a situação dos médicos e das negociações que foram decorrendo ao longo destes últimos 30 dias, retrospectivando os últimos 30 anos e ouvido o pronunciamento do Ministério da Saúde nestes últimos 2 dias. Aos moçambicanos, pedimos imensas desculpas, mas a nossa luta é a vossa luta. Esta luta não é contra os moçambicanos, mas sim uma luta para que os médicos tenham uma melhor moral e disposição para tratar cada vez melhor aos moçambicanos. A greve é o último recurso, pois, quando o Ministério da Saúde não quer ouvir, é preciso fazê-los ouvir para que os doentes possam ser melhor servidos. Os serviços de urgência estarão garantidos. Quem tiver uma situação de urgência vai ser atendido, operado se for necessário, visto por especialista se for o caso. Importa realçar que em nenhum momento proferimos estas palavras em representação de qualquer instituição que não seja a Associação Médica de Moçambique, da qual fomos eleitos e não nomeados para dirigir os médicos, membros associados desta associação. Temos a dizer o seguinte: a Associação Médica de Moçambique é uma organização socioprofissional de direito privado e interesse social, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que tem a sua gênese a 28 de março de 1992. A Associação Médica de Moçambique não é uma associação da função pública, mas sim uma associação de médicos moçambicanos, independentemente do seu local de trabalho. Qualquer médico que seja membro efetivo pode concorrer a quaisquer das posições dos órgãos sociais da Associação Médica de Moçambique, independentemente se estiver ou não na função pública. A Associação Médica de Moçambique é igualmente uma associação que abrange os médicos estagiários, segundo o artigo 12 dos estatutos da AMM, pelo que todas as decisões da AMM abrangem também este grupo de colegas. Ficamos bastante surpresos pelo pronunciamento do Ministério da Saúde, sem antes ter terminado o prazo consensual mútuo das negociações salariais, que é o 5 de janeiro de 2013. Este prazo está aqui nos principais pontos de consenso mútuo que foi rubricado entre o Ministério da Saúde, através do seu secretário permanente, e a Associação Médica, através do presidente da direção da Associação Médica. E diz: em relação ao salário, criada uma comissão técnica conjunta, Ministério da Saúde, convidando o Ministério das Finanças e o Ministério da Função Pública, a AMM, e convidando a Ordem dos Médicos, que irá efetuar a revisão da tabela salarial proposta pelo MISAL. Esta comissão deverá apresentar a nova proposta de tabela salarial consensual. Alcançado a 13 de dezembro de 2012, ficou claro e rubricado que ambas as instituições, conforme acabei de ler o documento, deveriam nomear comissões técnicas de negociação para trabalharem dentro dos prazos acordados. A 17 de dezembro de 2012,
a Associação Médica de Moçambique nomeou as duas comissões técnicas, Comissão Técnica Salarial e Comissão Técnica do Estatuto. Todos os integrantes das comissões técnicas são médicos do Serviço Nacional de Saúde. Aqui importa referir a diferença entre Sistema de Saúde e Serviço Nacional de Saúde. O sistema de saúde em Moçambique está atualmente subdividido em 3 setores. O setor público, baseado no Serviço Nacional de Saúde, o setor privado, composto por instituições com fins lucrativos e não lucrativos, e o setor comunitário, que inclui um extenso e compósito setor informal, que inclui os diferentes médicos tradicionais e praticantes de medicina alternativa, e um setor ligado ao sistema público, baseado nos agentes polivalentes e elementares, e outros quadros de agentes comunitários, socorristas, parteiras tradicionais treinados. As comissões técnicas trabalharam durante este período para se chegar a um consenso, tendo em conta os prazos de 5 de janeiro para a Comissão Técnica Salarial e 31 de janeiro para a Comissão do Estatuto. Ainda assim, no espírito aberto de negociações, a Associação Médica de Moçambique aguardou o prazo de 5 de janeiro às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos para que a Associação Médica pudesse tomar uma decisão efetiva, considerando que o espaço da negociação ainda estava em aberto. Foi definido por ambas as partes que semanalmente haveria encontros de monitoria e avaliação do resultado das comissões técnicas, por forma a se evitar surpresas findo os prazos. A 24 de dezembro de 2012, mediante a data pré-definida pelo Ministério da Saúde, a Comissão Técnica de Salário da Associação Médica compareceu ao encontro no edifício do Ministério da Saúde, porém, a Comissão Técnica do Ministério da Saúde pautou pela ausência sem justificação. Insistimos com as negociações. Foi então que, a 3 de janeiro, o Ministério da Saúde chamou a Associação Médica de Moçambique para o encontro por forma a apresentar o seguinte: um salário base de 18 mil meticais. Ora, o que significa isto? Que a proposta inicial de 20 mil meticais de salário base, a qual os médicos recusaram unanimemente em reunião de 12 de dezembro de 2012, havia sido reduzido em cerca de 2 mil meticais. A Associação Médica de Moçambique recusou esta proposta, pois fere a dignidade da classe médica. Nenhum médico é capaz de sustentar a si e a sua família com o mísero salário que recebe. A título de exemplo, o médico é o profissional que trabalha sem horário específico de entrada e saída, perfazendo mais de 40 horas semanais, sem fins de semana e nem feriados. E por vezes, mesmo estando no gozo da sua licença ou fora do seu trabalho, no seu lazer, é chamado de urgência e não pode recusar. Este profissional recebe menos que outros quadros superiores e até mesmo, em alguns casos, menos que outros quadros de categoria inferior. Desde o dia 3 de janeiro, não fomos mais contactados pelo Ministério da Saúde, apesar de o Ministério da Saúde ter agendado o encontro para o dia 4 de janeiro, pois informou-nos de que haveria de voltar a falar com o Ministério das Finanças para avaliar outros cenários financeiros. Fim do prazo, nenhuma informação nos foi transmitida pelo Ministério da Saúde e o que sabemos até hoje, tivemos conhecimento pela imprensa. Sendo assim, a Associação Médica de Moçambique, em representação dos médicos moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, informa que vão entrar em greve com efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2013. Mais uma vez, aos moçambicanos, pedimos imensas desculpas, mas a nossa luta é a vossa luta.
não é uma luta contra os moçambicanos. Esta luta é para que os médicos tenham melhor moral e disposição para tratar cada vez melhor os nossos irmãos moçambicanos. Sendo a greve o último recurso para que possam ser melhor servidos. Os médicos garantem o funcionamento do serviço de urgência. Em relação à greve, as diretrizes são bastante claras. O pronunciamento aos órgãos de informação apenas deverá ser efetuado pelos porta-vozes devidamente credenciados pela Associação Médica de Moçambique. Não haverá nenhuma manifestação nas ruas. Os médicos devem permanecer em suas residências, atendendo exclusivamente às urgências no setor não abrangidos pela greve. Os médicos escalados no serviço de urgência de adultos, pediátricos, sala de partos e unidade de cuidados intensivos deverão exercer as suas atividades normalmente. Não deverá haver consultas externas nem cirurgias eletivas. Não deverá haver rondas internas, permanências ou qualquer outro tipo de visitas a enfermarias ou unidades intermediárias. Todos os pacientes cuja observação médica seja imprescindível para a sua sobrevivência deverão ser enviados ao serviço de urgência, onde serão observados pelos médicos escalados, ou os médicos que estão no serviço de urgência serão chamados à enfermaria para atender pontualmente casos de urgência. Não deverá haver nenhum tipo de procedimento diagnóstico realizado por médicos. Tomografia, ecografia, endoscopias, exames anatomopatológicos, a não ser que exclusivamente seja assim necessário. Maputo, aos 6 de janeiro de 2013. Muito obrigado. Só uma questão. No comunicado enviado à nossa redação pelo governo, diz que esta greve deve ser anunciada pelo sindicato, não pela associação. Qual é a relação que chega a transparecer que esta é uma greve ilegal? Qual é a reação da Associação Médica relativamente a esta situação? A Associação Médica, como já referi anteriormente, é uma organização socioprofissional de direito privado de interesse social, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Portanto, a ilegalidade é questionável por parte de quem diz isso. Por parte de quem diz isso. Uma coisa, durante, na sexta-feira, o ministro começou-se a gastar, porque esteve a negociar com o médico da Associação Médica que não pertence àquela Comissão de Serviços do Sistema Nacional de Saúde. Já ouviu a vossa criação. Eu gostaria que disse qual é o vosso entendimento em relação a isso? Quantos médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde estão representados por A Comissão Técnica Salarial é composta por médicos do Serviço Nacional de Saúde. O chefe da Comissão Técnica Salarial foi o Dr. Igor Vaz, médico do Serviço Nacional de Saúde. O chefe da Comissão Técnica do Estatuto de Médico foi o Dr. Albertino Damasceno, médico do Serviço Nacional de Saúde. Não percebemos em que momento o Ministério da Saúde negociou com médicos fora do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, é preciso proferir que dentro do sistema de saúde e a Associação Médica de Moçambique é uma associação que abrange médicos que estão em todos os setores. Portanto, o setor de função pública e o setor privado. Simples como isso. Esta é uma questão que é preciso ler o Estatuto da Associação Médica e ficar muito bem claro o que diz o Estatuto. Não é a Associação Médica da Função Pública, é a Associação Médica de Moçambique. Nossa greve durará enquanto não tiverem resolvido as questões que nós apresentamos. Eu cheguei aqui. Nós estamos satisfeitos com as questões Apesar de ser uma pequena reflexão, mas é isso que estamos a dizer, que o governo, a proposta inicial do governo,
salário básico de 20 mil, que os médicos recusaram. Eles reduziram mais, 2 mil militares, para que nós possamos aceitar esse valor de salário básico. Não é possível. Não é possível. Simplesmente não é possível. É inaceitável. Presidente, no comunicado do Gabinete de Ministros da Saúde, ele indica que estão abertas negociações. Até que ponto é que a associação já não vai em negociações para fazer? O senhor Ministro da Saúde disse que está aberto a negociações. A Associação Médica esteve aberta a negociações enquanto se pronunciava. E nós terminamos o prazo consensual, é mútuo este prazo, isso não é segredo. Tem aqui o documento que diz que o Ministério da Saúde diz que eu aceito o prazo do dia 5 de janeiro para terminar a negociação. Através do seu representante da função pública, que é o senhor secretário permanente, assinou esse documento. Está aqui. E com todos que estiveram nesta lista de presenças. Tem documento. Aqui, o ministro deixou transparecer que os médicos não estavam unidos, havia um grupo que parecia dar a cara, mudar pelo seu rosto, e dava a entender que um grupo que era de médicos mais antigos não está convosco. Qual é a vossa avaliação? A Associação Médica de Moçambique está em todas as províncias deste país. A Associação Médica de Moçambique está em todos os distritos deste país. Nós temos informações da opinião de médicos de todo o país e do médico do distrito, da localidade. Nós temos informações. Comunicam conosco. Agora, se o ministro diz que nem todos estão juntos, nós representamos um grupo, talvez a melhor pessoa para justificar isso seja a pessoa que proferiu a palavra. Nós estamos claros, cientes, tranquilos em relação àquilo que é a Associação Médica de Moçambique. E temos os nossos 987 membros que assinaram a adesão à greve e mais 133 médicos estagiários que, pelo artigo 12 do Estatuto da Associação Médica de Moçambique, também são membros associados e amanhã vão parar. Presidente, há uma última questão por mim. Sendo associação com alguma autonomia ao nível da função pública e arrasta consigo alguns funcionários da função pública, não estará a pôr sobre risco de alguma represália? Teríamos algum sim, represália? É que arrasta consigo funcionários públicos. Não há um paradoxo, não posso fazer a greve, mas em todo caso estou aliado à associação. Como é que é, Presidente, é isso? Nós vimos com muita tranquilidade aquilo que são os instrumentos, o nosso gabinete jurídico já está a analisar e já nos informou que não há ilegalidade nenhuma neste processo. O nosso gabinete diz que todos os documentos estão aqui. Estatuto Geral de Funcionários do Estado, Lei do Trabalho, Estatuto não prevê. Constituição da República, Estatuto da Ordem dos Médicos e Código Deontológico, no seu artigo 10. E entra a rota de colisão com o Estatuto Geral do Estado. Alguém que resolve essa rota de colisão. E como é que fica o sujeito em causa, o médico em causa? O médico amanhã não vai trabalhar. Eu estou a tentar perceber que tipo de punição vão engendrar para o médico. Porque se punir o médico, vão punir todos os médicos desse Ele país. tem um contrato com a função pública. Contrato este que diz que o médico deve ser miserável e ele deve receber um salário baixo. Contrato esse que diz que ele deve passar fome. Contrato esse que ele diz que deve trabalhar 36 horas por dia. Não há outro caminho para a greve? Tivemos o caminho, caro colega. Tivemos o caminho. Nós começamos a negociar há muito tempo. Já vem 30 anos esse processo. Em 2011, em dezembro, os médicos reuniram-se na presidência da República, não sei se recorda. Falaram com o seu excelência, o presidente da República, disseram que estamos a sofrer. Fizemos várias cartas. Por favor, resolvam o problema dos médicos. Faltaram por quê? Pelo silêncio. Dia 7, informamos que poderia haver uma greve no dia 17. Dia 8, fizemos um comunicado de imprensa. Vamos negociar? Vamos negociar, estamos aqui. Dia 13, chegamos a consenso. Chegamos a consenso de vamos negociar. Quando não querem negociar, não somos nós estamos aqui. Dizemos sempre negociar, muito pelo contrário. Da Associação Médica para o Ministério da Saúde, é apenas uma avenida que nos separa. É apenas uma avenida. A questão está muito clara. Quem é que não quer negociar?
Eis a questão. Olha, doutor, Qual seria um salário digno para vocês? Bom, Qual seria um salário básico digno? nós não vamos entrar muito em detalhes do salário base, mas nós já vimos várias especulações. Uns dizem que o salário base do médico é 90 mil meticais. É mentira. O médico não sabe que salário base é 90 mil meticais. Mas também, o médico não está a exigir nada de que aquilo que os outros profissionais com a categoria do médico, o licenciado, está recebendo na função pública. É só ver o documento da função pública. Este documento, que é de 2012, maio de 2012, despachado. Esse é um documento público. É só ver quem está recebendo dinheiro mais do que médico e que categoria tem essa pessoa, esse colega. Desculpe, eu vou dar um exemplo aqui. Ajudante de escrivão, 17.584. Eu não sou eu. São os médicos que estão indignados com essa situação. Está aqui, esse documento é público. Leva o documento, não fui eu que fiz esse documento. Quando a gente falou eu quero saber, vocês estão no 287, mais 130 e tal estagiários. O ministro falou de um incentivo que é dado aos médicos especialistas. Quantos médicos especialistas estão afiliados? Quantos médicos especialistas existem no serviço? Por favor, pergunta ao médico especialista se está a receber esse incentivo, onde, quando, como, em que termos. Por favor, $2.000. Sim, 60 mil dias. $2.000. Eu vou mostrar um contrato aqui. Eu não quero regular como fez ontem, regular documentos pessoais. Mas, bom, procura saber onde está esse contrato. Está em dólar ou está em metical? Procura saber. Eu não vou responder essa questão. Existe um médico especialista que ganha 60 mil. Pergunta ao médico especialista. Temos vários médicos especialistas. Quantos é que existem? Quantos médicos especialistas existem? Esses médicos especialistas, já vejo o Ministério da Saúde pronto a responder. Ele é que tem a Direção Nacional de Recursos Humanos, que tem o controle total dos médicos ao nível do país. O que nós podemos dizer neste momento são 1.274 médicos da função pública, fora os médicos que estão no privado, que representam cerca de 2.000 médicos. Quantas rondas negociais tiveram com este ano? Só este ano? Só que dados deste ano? 2013 ou está a falar de 2012? 2013 iniciou a 2 de janeiro a negociação, fizemos um balanço. Dia 3 de janeiro trouxeram a proposta de 18 mil de salário base, recusamos e não fomos chamados mais. Dia 4 ficamos à espera. Disseram, amanhã temos um encontro, nós vamos voltar ao Ministério das Finanças, que é para quê? Para ir negociar esse aumento de salário de base. Nós também achamos que isso não era possível, vocês aceitaram. Disseram assim mesmo. Ficamos dia 4 à espera. Horas está a passar, o telefone não está a tocar. Dia 5 de janeiro, ficamos à espera. Horas está a passar, o telefone não está a tocar. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Passou a hora, meia-noite. Ninguém está a dizer nada. E nós só vimos na televisão. Está a sair dizer isto, aquilo, aquilo outro. Esta é a nossa posição, esta é a nossa versão. Esta é a situação que aconteceu e temos documentos comprovativos. Temos todos os documentos comprovativos do que aconteceu durante esse processo. Não é segredo nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado.